Boa noite a todos. Com bastante alegria, eu recebi o convite para mais uma vez estar nesta casa de oração, onde nós vamos ter a oportunidade de estudarmos juntos um pouquinho mais dessa doutrina tão consoladora, que vai nos trazendo novos conhecimentos, ampliando os nossos horizontes, nos trazendo novos pontos de vista e assim nos convidando a sermos a cada dia um pouquinho melhores. Então, nesses minutos que vamos ter o prazer de passarmos juntos aqui hoje, pedimos que a paz do nosso Mestre Jesus possa envolver a todos os corações. No livro Os Mensageiros, de André Luiz, que foi inclusive o livro que inspirou o filme Nosso Lar 2, nós temos no capítulo 41 uma história interessante. André Luiz, em espírito, juntamente com Aniceto e outros companheiros espirituais, que trabalhavam junto à casa do recém-desencarnado Isidoro, resolvem ir descansar durante o dia, porque passaram a noite trabalhando. E esse local de repouso escolhido é o campo. E o capítulo 41 se chama Entre Árvores. E Aniceto vai explicando que ali diante do campo, das poucas árvores, dos animais, eles têm uma densidade menor do que a floresta fechada e do que as grandes cidades. Então ali eles conseguem se refazer, como também acontece na beira do mar. E então eles rumaram para essa paisagem de sítio. Mas chegando ali, nesse momento, a atenção deles foi atraída por um movimento significativo numa estrada próxima. André Luiz narra que se dirigiram para lá, seguindo os passos de Aniceto, que parecia já adivinhar o que havia acontecido. André Luiz diz que observou um quadro interessante. Um homem jazia por terra, deitado numa poça de sangue, e ao seu lado um pequeno veículo sustentado por um muar, um burrinho, impaciente, dando mostras de grande inquietação. Ao lado desse homem, deitado com aquela poça de sangue, haviam dois companheiros encarnados que lhe prestavam socorro. E diziam: é preciso conduzi-lo logo à fazenda, sem perda de tempo. Eu temo que ele tenha fraturado o crânio. Mas André Luiz nos conta que ao lado dessas três pessoas encarnadas, o homem ferido, deitado, e os dois que estavam ajudando, o número de desencarnados que auxiliava o pequeno grupo era muito grande. Um amigo espiritual que parecia o chefe naquela aglomeração recebeu Aniceto com deferência, com respeito e simpatia, e rapidamente explicou o que havia ocorrido. O carroceiro havia recebido a patada de um burro e era necessário socorrer o ferido. Serenada a situação, ele percebeu, André Luiz, que o referido superior, que parecia o chefe dos espíritos que ali estavam, chamou um guarda do caminho e disse: Glicério, como você permitiu semelhante acontecimento? Esse trecho da estrada está sob a sua responsabilidade direta. E aí, quando eu ouvi isso, fiquei encantada, porque até trechos de estradas do interior, estradas de terra, de chão, contém ali um guarda espiritual que cuida de cada pedacinho do trajeto. E aí o Glicério, que era o guarda responsável por aquele trecho, respondeu: eu fiz o possível para salvar este homem, que aliás é um pobre pai de família. Meus esforços foram improfícuos pela imprudência dele. Há muito eu procuro cercá-lo de cuidados, sempre que passa por aqui. Entretanto, o infeliz não tem o mínimo respeito pelos dons naturais de Deus. É de uma grosseria inominável para com os animais que o auxiliam a ganhar o pão. Só sabe gritar
encolerizar-se, surrar e ferir. Tem a mente fechada às sugestões do agradecimento. Só estima a praga e o chicote. Hoje ele tanto perturbou o pobre burrinho que o ajuda, tanto o castigou que pareceu mais animalizado. Quando ele se tornou quase irracional, pelo excesso de fúria e de ingratidão, o meu auxílio espiritual se tornou ineficiente. Atormentado pelas descargas de cólera do condutor, o burro humilde o atacou com a pata. O que fazer? A minha obrigação foi cumprida, disse o guarda daquele trecho do caminho. O superior, que ouvia atenciosamente as alegações de Glicério, respondeu: tem razão. E como dirigisse o olhar a Aniceto, desejando aprovação, Aniceto então afirmou: auxiliemos o homem quanto esteja em nossas mãos. Cumpramos o nosso dever com o bem, mas não desprezemos as lições. Esse trabalhador imprudente foi punido por si mesmo. E aí Aniceto explicou: a cólera é punida por suas consequências. Ao mal segue-se o mal. Se os seres inferiores, nossos irmãos, no grande lar da vida, nos fornecem os valores do serviço, devemos dar-lhes por nossa vez os valores da educação. Ora, ninguém pode educar odiando, nem edificar algo útil com a fúria e a brutalidade. Então, esse pequeno trecho do livro Os Mensageiros prepara o nosso assunto da noite, que vai ser comentado em torno do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os mansos e pacíficos. Lá nesse capítulo 9, nós vamos ter no início 3 passagens que nos falam do Evangelho de Mateus. E nessas passagens, nós vamos ter explicações muito importantes em relação à palavra. Então, nesse primeiro trecho do capítulo 9 do Evangelho, Injúrias e Violências, nós vamos ter Jesus nos falando que nós seremos punidos de alguma forma. Até fala da palavra raca, que era pronunciada pelos judeus, significando um homem desprezível. Então, nós começamos a pensar, por que usar palavras assim como você é louco? Nos traria uma condenação tão grande. Na verdade, o que Deus e a espiritualidade amiga avaliam é a intenção. Muitas vezes a gente usa essas palavras, mas sem a intenção de ferir. Só que toda a palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de amor e de caridade que deve presidir as relações entre os homens. Então, nessa história nós vimos um senhor que era dono de um burro, que puxava uma carroça e que era extremamente bruto, extremamente grosseiro, agia encolerizado com o seu animal. Em muitos momentos, parece até que nós somos os animais, que nós deixamos os nossos instintos primitivos nos dominar. E essa palavra, ela pode ser um golpe contra a benevolência mútua, recíproca. Então, quando nós usamos uma palavra que pode ferir o outro, que pode vir a maltratá-lo, nós estamos ali entretendo o ódio, a animosidade, a falta de amizade, de afetividade, de humanidade para com o outro. Então, depois da humildade que nós temos que ter para com Deus, a caridade para com o próximo é a primeira lei de todo cristão. Por que nós devemos ter cuidado com as palavras? As palavras que são proferidas por nós são a embalagem
do que nós pensamos e do que nós sentimos. Então, tudo que passa pela minha mente, os meus pensamentos e tudo que eu trago no meu coração, eu expresso com as minhas palavras. Eu embalo os meus pensamentos e os meus sentimentos com aquilo que eu digo. E esse som, essa parte física da minha palavra que impressiona os ouvidos do outro e os meus ouvidos, são, na verdade, um carro, um instrumento que carrega as vibrações que são criadas pelo que eu penso e pelo que eu sinto. Então, quando eu vou proferir as minhas palavras, eu estou ali embalando o que penso e sinto com essas partículas físicas de sons que vão impressionar os ouvidos do outro. Então, por isso, a importância do cuidado que nós devemos ter com as palavras que nós proferimos. Mas então eu posso pensar o que eu quiser, desde que eu não fale? Não, porque os espíritos que já não têm corpo físico enxergam o que eu penso e o que eu sinto. Fica tudo impresso aqui, igual aqueles balõezinhos dos gibis, né, das histórias em quadrinhos. O que eu penso fica tudo impresso aqui em volta de mim, na minha psicosfera, vamos dizer assim, para que a gente possa entender. O que eu sinto também fica em volta de mim, e os espíritos que não têm corpo físico, que não têm a limitação dos olhos de carne que nós temos, enxergam isso. E ouso dizer mais, nós somos também espíritos, embora momentaneamente revestidos por um corpo de carne, por um corpo material. Então nós, como espíritos imortais que somos também, conseguimos sentir aquilo que o outro vibra. Então, mesmo que ele não profira, que ele não fale palavras que venham a nos machucar, os pensamentos, os sentimentos dele, cheios de ódio, de raiva, de algum sentimento de rancor contra nós, também nos atingem. Também acabam se comunicando. Então é quando nós conhecemos uma pessoa e nós dizemos assim, o meu santo não bateu, não teve jeito, porque choques de vibrações, onde não houve atração, e sim repulsão, que é uma lei da física, né? Então, nesse capítulo 9, nós vamos ter que quando a humanidade se submeter à lei de amor e de caridade, deixará de haver egoísmo. O fraco e o pacífico não serão explorados, nem esmagados pelo forte e pelo violento. Tal a condição da terra quando, de acordo com a lei do progresso e a promessa de Jesus, se houver tornado um mundo ditoso por efeito dos afastamentos dos maus. Isso se refere à explicação de que Jesus diz no Evangelho de Mateus, bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. Que terra? Se nós somos espíritos imortais. Na verdade, essa terra que nós vamos herdar é a terra íntima de cada um de nós. O estarmos bem conosco mesmo. Alírio de Cerqueira Filho nos fala, num dos livros dele, que quando uma pessoa chega até nós enfesada, cheia de raiva, irritada, irada, com ódio, esse enfesado, se nós pegarmos o radical da palavra, nós teremos fezes. Então ela vem como que com um pacote de presente adulterado. E ela está cheia, enfesada. Então ela quer achar alguém para entregar esse pacote adulterado para que ela possa dar vazão àqueles sentimentos terríveis que estão dentro dela. Então ela vem e nos agride. Nós estamos bem, nós não tivemos nenhum envolvimento anterior com ela,
nós não a ferimos, não a agredimos, então ela vem e uau, né? Grita. E se nós reagirmos, se nós deixarmos a nossa natureza instintiva, o nosso primitivismo, a nossa parte anterior, vamos dizer assim, pretérita, que se baseia nos instintos mais primitivos de conservação, reagir, em vez de sermos proativos e pensarmos antes de agir, nós vamos aceitar aquele pacote de presente adulterado que ela nos traz, que está cheio do que ela tem dentro dela. Então, quando uma pessoa chega para nós num estado de nervos alterado, nós não queremos receber esse pacote. E aí a gente respira, pensa, usa a parte fria do cérebro para acalmar a parte límbica, quente, inconsciente, instintiva, reflexiva, e começa a raciocinar. Opa, o que aconteceu? Eu não fiz nada para essa pessoa. Por que ela está me agredindo? Por que ela está agindo violentamente comigo? A gente respira. A gente olha para aquela pessoa com muita compaixão, porque ela está enfesada. Dentro dela a coisa não está nada boa. E aí a gente diz assim: meu irmão, você aceita um copo d'água? Acho que você está precisando de uma aguinha para a gente conversar com calma. Então a gente rechaça, a gente não quer saber daquele presente adulterado que ele nos traz. E aí nós conseguimos conversar com calma. Aí nós temos as instruções dos Espíritos que nos fala da afabilidade e da doçura. Nessa primeira instrução dos Espíritos, nós vamos ter que o amor gera um fruto. Então imaginemos o amor como uma árvore, e um dos frutos que a gente vai colher nessa árvore do amor é a benevolência. E essa benevolência, essa capacidade de ser bom, de tratar o outro bem, gera a afabilidade e a doçura, que são formas da benevolência se manifestar. Então, se eu sou boa, se eu quero o bem do outro, eu vou agir de maneira afável, gentil, doce, cortês. Eu não vou agir de maneira bruta, grosseira, sem simpatia. E aí nós temos que ter cuidado com a educação ou o verniz social, que são as máscaras que a nossa educação muitas vezes nos põe. Então aqui nós começamos falando da palavra, mas é muito importante que essas palavras gentis, afáveis, que eu venha utilizar, não sejam hipócritas. Que eu não tenha só uma educação social e na frente do outro eu seja cortês, educadinha, mas aqui dentro eu pense sobre aquela pessoa de uma maneira nada cortês, nada gentil. Porque ao virar as costas, de alguma forma eu vou me trair. Em algum momento eu vou deixar escapar aquela palavra que vem a ser a embalagem daquilo que eu penso e que eu sinto. Então o Evangelho nos fala para tomarmos cuidado com as aparências da benevolência, da afabilidade, da doçura. Em sermos realmente sinceros, trabalhando no nosso íntimo essa benevolência. E também temos que tomar cuidado com a postura de tiranos domésticos ou déspotas, porque muitas pessoas no contato com os outros no dia a dia, no seu ambiente de trabalho profissional, na casa espírita, numa fila de supermercado, onde ela foi ensinada a ser gentil, ela assim tem essa aparência, mas chegando em casa, onde ela está diante daqueles que ela sabe que a amam, muitas vezes incondicionalmente, ela deixa a máscara cair e ali ela é um tirano, né? É grosseira, é rígida, impõe a sua vontade.
E aí o Evangelho nos diz, a pessoa diz, aqui eu mando, mas também poderia se dizer, e aqui eu sou odiado. Então, será que é dessa forma que nós queremos ser considerados dentro do nosso lar? Como nós queremos que as pessoas mais próximas nos considerem? Com amor, com benevolência também? Então, sejamos nós a dar o primeiro passo nesse sentido, sendo pessoas dóceis, né? Então, o que eu realmente carrego em meu coração? Nós podemos enganar os outros, mas nós não enganamos a Deus. E aí, numa outra instrução dos Espíritos, nós temos a paciência, que é tão fácil de compreender só separando a palavra, né? Paciência. Ciência da paz. Pronto. Aquele que é paciente, ele exercita a ciência, a sabedoria de estar em paz. Então, muitas pessoas já usam um ditado comum que diz assim: eu prefiro ter em paz, eu prefiro estar em paz do que ter razão. Né? O outro começa uma discussão e ele pega a madeira e diz: isso é pedra. E aí, em vez de você teimar, você diz: sim, é pedra. Porque você prefere ter paz do que ter razão. Em muitos momentos nós não temos essa paciência porque nós não avaliamos a quantidade de consolações, de compensações que nós recebemos em nossas vidas. E nesse item, a paciência, nós temos o início que nos fala que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Então, quando nós estivermos em sofrimento, se nós começarmos a agradecer, nós vamos entender que aquela dor que nos chega é para exercitar, para nos dar a chance de construirmos a paciência. Então, a paciência também é uma forma de caridade, principalmente se nós conseguirmos perdoar aqueles seres que Deus colocou no nosso caminho para ser os instrumentos do nosso sofrer e para nos colocarem à prova. Então, quando nós temos um contato com alguém difícil e essa pessoa, de certa forma, nos perturba, ela está nos convidando a exercitar a tolerância e a paciência. Então, a gente vira o botãozinho para gratidão e diz assim: ai, Deus, obrigado, porque o Senhor já acredita que eu sou capaz de passar por um teste. Quando a gente tem a criança na escola e está chegando no final do ano, ela aprendeu tanta coisa que o professor faz uma provinha para ver se ela realmente aprendeu, ela é testada. Então, quando Deus coloca alguém no nosso caminho, que é uma prova para nós, a gente tem que dizer obrigado, Senhor, porque o Senhor já acredita que eu posso passar de ano. Estou tendo uma provinha diante dessa pessoa que testa a minha paciência. E ao lado dessas, vamos dizer assim, 1000 alfinetadas, 1000 coisinhas que vão testando a nossa paciência, como eu já coloquei, nós temos que avaliar a quantidade de consolações e compensações, e aí nós vamos perceber quantas bênçãos nós recebemos, mas quantas que nós nem temos noção. Depois nós temos obediência e resignação. Nesses itens das instruções dos Espíritos, nós vamos entender uma coisa muito especial. Muitas vezes a gente entra numa sala de aula, eu que já trabalhei com adolescentes, com crianças, e a gente vê uma criança quietinha, e a professora dá a ordem, aquela criança baixa a cabecinha e faz. E aí tem um outro que não aceita nada, é o questionador. A professora coloca ali na lousa um exercício. Por que eu tenho que copiar? Aí você olha para a criança e explica. Mas por que isso? Mas por que aquilo? E a gente julga que aquele ali que é o rebelde, que não baixa a cabeça, que não cumpre o dever, não obedece, aquele rebelde é uma pessoa
com bastante personalidade. Aquele é muito ativo. Na verdade, não é. Porque o rebelde, o revoltado, ele não carrega o peso do seu dever. Ele deixa cair. Ele se fragiliza. Aquele que parece que não tem personalidade, que não questiona, que é quietinho, baixa a cabeça, obedece, aquele não é alguém sem personalidade, muito pelo contrário. É extremamente ativo. O Evangelho nos fala que a obediência e a razão são duas virtudes muito ativas, exigindo um esforço, um trabalho íntimo gigantesco. Porque aquela criança que não questiona, que baixa a cabeça, que copia, que cumpre o seu dever de maneira obediente e resignada, está trabalhando aqui, o sentimento e o pensamento. Eu vou me submeter a isso, eu vou fazer o que eu devo, eu vou esquecer o que eu gostaria de fazer, que era sair correndo e ir lá fora brincar. Então, o obediente e o resignado estão numa luta íntima, sendo travada o tempo todo. E a obediência é o consentimento da razão. Então, quando eu sou obediente, eu sou assim porque eu sei, eu tenho conhecimento do que eu devo fazer. É racional a obediência. E quando eu sou resignada, eu tenho consentimento do coração. É quando eu sinto. É quando o meu sentimento me envolve no sentido de aceitação de alguma coisa. Então, essa obediência e resignação são duas virtudes que Jesus, encarnado, veio nos dar o exemplo. E aí nós chegamos nos textos finais, os dois direcionados para a cólera. Que aí nós percebemos que aquele que não é manso e não é pacífico, ele tem dentro de si essa raiva. Então, se nós buscarmos o dicionário, nós vamos ter para a cólera um substantivo feminino que é uma violenta irritação contra o que nos contraria. Força, fúria, indignação, sentimento de violenta oposição, raiva, ira, temperamento feroz dos animais. Então, o que acontece aqui? A raiva é uma das emoções básicas do ser humano. Tem uma palestra maravilhosa do Divaldo Pereira Franco no YouTube chamada Viagem Interior para Encontrar a Si Mesmo. Dura mais de 1 hora. E nessa palestra, Divaldo Pereira Franco começa falando de como as emoções surgiram no homem primitivo. A primeira emoção que surgiu foi o medo. E a segunda manifestação emocional da criatura humana que surgiu ao lado do medo foi a raiva. Inclusive tem um filme interessante na Disney Pixar chamado Divertidamente. E dentro da mente nós temos a raiva como um dos sentimentos, as emoções básicas nossas. Então, quando nós nos entregamos para a raiva, nós estamos tendo um elemento de natureza psicológica acompanhado de uma reação fisiológica, como nos explica Divaldo nessa palestra Viagem Interior para Encontrar a Si Mesmo. E nessa reação fisiológica, nós vamos ter a nossa corrente sanguínea recebendo uma substância chamada adrenalina, que faz a gente se enfurecer, nos retirando a razão. Então, muitos podem sentir no momento de raiva, aquele calor subindo pela espinha, e a gente diz o sangue subiu. Por que o sangue subiu? Porque essa adrenalina é jogada na corrente sanguínea e nós ficamos preparados para correr, fugindo, ou para lutar, atacando. E foi, vamos dizer assim, um mecanismo de defesa que nós
em milênios de evolução, conseguimos conquistar para proteger a nossa prole, os nossos filhotes, para proteger o nosso território, a nossa caverna. Então, é um mecanismo de defesa que normalmente se faz com agressividade. No nosso curso de reforma íntima, que a nossa colega Mariângela Manfrim nos traz todas as terças-feiras lá na Casa da Sopa, ela coloca que nós percebemos dessa forma que a ira, ou a raiva, ou a cólera é a manifestação dos mais primitivos dos sentimentos do homem animal, que ainda guarda no espírito em evolução os resquícios do instinto de conservação sob as formas de defesa, de amor próprio, e essa defesa normalmente se faz pela agressividade, pela violência. Então, o importante aqui é nós entendermos, como nos trazem essas duas instruções dos Espíritos, que nesses momentos em que nós estamos cheios de raiva, encolerizados, nós temos acessos de demência passageira. A gente fica demente, a gente não tem mente, a gente não pensa. A raiva nos toma. E normalmente nós cedemos à impaciência, e é a importância que cada um de nós dá à nossa personalidade, diante da qual todos devem se dobrar. Então é fruto do quê? Do nosso orgulho. Eu quero que seja do meu jeito, que é o personalismo. Aqui eu mando, eu dito as regras, eu sou o líder. É tudo fruto do orgulho. Então nós temos essa disposição um tanto primitiva de querermos dominar. E aí as instruções dos Espíritos nos falam que isso altera a nossa saúde, compromete a nossa vida e torna infelizes aqueles que nos cercam. Então, nessa questão da saúde, além dessa adrenalina, que é um hormônio secretado pelas nossas glândulas suprarrenais, que ficam acima dos rins, nós vamos ter esse circuito interno de luta ou de fuga sendo acionado. Isso acelera o nosso coração, aumenta a pressão arterial, causa vasodilatação, as veias ficam mais dilatadas, as nossas pupilas se dilatam, os nossos músculos ficam irrigados e tensos. E assim, se nós permitirmos-nos, sem nos autodominar, que a todo instante a gente se irrite, por exemplo, na fila do supermercado, no semáforo do trânsito, com o nosso colega de trabalho, que não faz como a gente quer, com o nosso filho que não segue aquilo que a gente deseja, nós vamos nos irritando e nós geramos um círculo vicioso dentro de nós. E a todo instante, nesse estado de estresse, nós vamos estar sob a ação de um outro hormônio chamado cortisol. E esse cortisol deprime a ação dessa parte cerebral que nos ajuda no julgamento. Então a gente nem pensa. E aí, num momento de desespero assim, a gente pode agredir o outro de uma forma que a gente venha se arrepender para o resto da vida ou das vidas, né? E aí, falando de saúde, e quanto à nossa saúde espiritual quando nos irritamos? Nesse mesmo filme Nosso Lar 2, nós vamos ter uma cena em que o filho do Isidoro, recém-desencarnado, um menino que tem por volta de 12 anos, encontra-se à noite no sofá da sala extremamente revoltado com a morte do pai. Não aceitou que o pai desencarnou. Então o obsessor Otávio se aproveita do que o menino já está pensando, chega do ladinho dele e vai sugerindo, para que ele fique com ainda mais raiva. Que ódio que o seu pai morreu, que raiva que Deus levou seu pai, e vai sugerindo isso para o menino. E o menino vai se enfurecendo, vai ficando cada vez mais encolerizado, até que ele se levanta e derruba o castiçal que está sobre a mesa e causa um princípio de incêndio na casa.
Naquele instante, Aniceto, André Luiz e outras entidades espirituais que cuidam daquela casa chegam, fazem a mãe se acordar, a mãe se acorda e consegue jogar água ali no fogo e fazer com que o incêndio não aconteça. Então, quando nós nos deixamos levar pela raiva, quem nós estamos convidando para ficar ao nosso lado? Que tipo de companhia espiritual se acerca? Isso que nós temos que pensar. No livro Calma, Emmanuel nos traz, no capítulo intitulado Tópicos da Irritação, uma informação bem interessante. Ele nos diz que quando estamos nesse azedume, nesta raiva, nós somos como que um espinheiro magnético. Olha que triste. A gente tem como que espinhos magnéticos arremessando raios de energia destruidora em todas as direções. Na nossa apostila do curso de Reforma Íntima, a Mariângela completa dizendo que quando nos deixamos dominar pela raiva, soltamos faíscas vibratórias de baixo padrão e nos sintonizamos com entidades malévolas que podem nos envolver, nos instigando até mesmo a um ato criminoso. Como é que a gente pode fugir disso? Trabalhando a nossa humildade. E aí no livro Alvorada Cristã, para que a gente vá se aproximando do final, o espírito Neio Lúcio nos traz uma história muito linda de um professor negro, que era muito especial, era excelente. E ele percebeu que havia um bairro na cidade, naquela época, anos 40 do século passado, que não tinha escola. Então ele marca uma audiência com o prefeito e pede para o prefeito um prédio para que ele possa acolher as crianças que estão na rua sem escola. E então o prefeito diz para ele que não tem condições e que muitas vezes a lei e a bondade não podem andar juntas. E zomba do professor e o despacha. E o professor sai triste, no dia seguinte era domingo, e ele sai de casa caminhando preocupado e vai fazendo suas preces enquanto caminha. E faz uma oração silenciosa e diz: meu Deus, como agir? Não receberemos um pouso para as nossas criancinhas, Senhor? E quando o professor percebe, ele chegou no mercado público. E ali tem um movimento de pessoas, de compra e venda, e como ele estava assim de mãos abanando, era um senhor negro, uma nobre senhora o toma como um carregador comum. E diz: o senhor pode me ajudar a carregar esses legumes para casa? E ele olha, era um saco de 30 quilos de legumes e frutas. E ele diz, de maneira humilde: sim, senhora. Coloca o saco nas costas, andam uns 500 metros e chegam numa casa maravilhosa. E a mulher então diz: hoje eu vou receber pessoas muito importantes para um jantar, para um almoço. O senhor pode me ajudar? O que a senhora precisa? O senhor pode cortar lenha para mim, para eu acender o fogão? Lá foi o professor. Pegou o machado, cortou lenha, acendeu o fogão. Depois a mulher disse: olha, a minha chaminé está com um problema, o senhor pode subir no telhado e consertar? Sim, senhora. Consertou a chaminé, desceu com a roupa toda cheia de fuligem preta. E aí ela disse: eu preciso que o senhor busque um peru que eu mandei assar na padaria. Entre ida e volta, 2 quilômetros a pé. E ele foi rapidamente, trouxe o peru. Quando chegou, ela disse: o senhor pode me ajudar a limpar o salão onde eu vou receber as pessoas para o almoço? Sim, senhora. Quando ele estava terminando o seu serviço, chegaram as pessoas nobres que a senhora iria receber. Dentre elas estava o prefeito do dia anterior. E o prefeito olhou para o professor fazendo aquela faxina, chamou a dona da casa e disse: como é que o professor está aqui faxinando? E ela disse: professor? Sim, professor. Ele foi ontem me pedir um prédio para montar uma escola para crianças que estão sem aula. E então o almoço transcorreu bem. Quando tudo terminou, ele ajudou aquela senhora a limpar tudo. E ao final do dia, a senhora, um tanto constrangida, disse: quanto o senhor quer pelos seus serviços de hoje? E ele disse: nada, não. Eu fiz por gentileza para lhe ajudar. E então ele foi-se embora, mas no dia seguinte ela chegou à casa do professor
e ofereceu a ele um prédio para que ele pudesse dar as aulas. E ele, então, muito emocionado, beijou as mãos daquela senhora e percebeu o quanto o poder da gentileza fez com que ele recebesse o prédio da escola imediatamente. Então ele teve humildade. Ele não se deixou encolerizar-se pelo orgulho de dizer: eu carregar isso, eu sou um professor, eu rachar lenha, eu consertar o telhado, eu buscar um peru a pé, eu limpar o salão. Nada disso. A humildade, o ser brando, o ser pacífico, autodominando-se, como nos diz Hermance Dufault, no livro muito interessante, Reforma Íntima Sem Martírio. Como nós vamos nos dominar? A partir de 2 exercícios, contenção e repetição. Eu respiro, eu conto até 10, eu bebo uma água, eu faço uma prece, eu penso em Jesus e eu me contenho. E aí vou repetindo esse comportamento até que eu consiga me tornar brando e pacífico para ser um bem-aventurado. Que Jesus nos envolva, nos abençoe hoje e por todo sempre, e que nós possamos seguir o exemplo do meigo nazareno, sendo brandos e pacíficos para o nosso próprio bem.